E o texto que eu quero estar dividindo contigo se encontra em 2 Samuel, capítulo 9, que nos diz assim: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Não tenha medo, disse-lhe Davi. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhes: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Que história interessante, conhecidas de muitos por sinal, mas uma história muito reflexiva, a qual eu quero estar trazendo uma reflexão para os nossos corações neste dia de hoje, meus amados. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ministrará e edificará as nossas vidas, ministrando aos nossos corações de uma forma particular e especial. Muitas vezes em nossas vidas nós passamos por adversidade, não é verdade? Por situações que não planejamos, que não esperamos e que vêm sempre para tentar nos jogar no fundo de um poço. Muitas vezes os problemas e os diversos e inesperados acontecimentos batem à nossa porta, chegam e muitas das vezes invadem a nossa alma. Nós podemos trazer com tudo isso traumas, sequelas e tantos outros danos e consequências. Com Mefibosete foi assim, não foi diferente. Um menino de apenas 5 anos, nascido para ser rei, filho de Jonatas, neto do rei Saul, que tinha tudo para viver uma bela e diferente história. Mas não foi assim que aconteceu. Mefibosete, ao nascer, já perdeu a sua mãe. Aos 5 anos de vida, ele perdeu seu pai, seu avô, seus irmãos, sobrinhos e toda a sua família. Que situação a história desse menino. E eu imagino como aquele pobre garoto deve ter se sentido.
sabe, queridos? E como ele deve ter ficado? A mente e o coração daquela criança. Se nós pararmos e tentarmos imaginar um pouquinho, nos colocar no lugar daquela criança, nós vamos ver o quão dolorosa era a sua situação. Mas ainda muita coisa pela frente esperava por Mefibosete. A sua babá, a sua ama, que ficou responsável por ele, no momento de alvoroço, com tanta pressa, ao fugir com o menino, ela deixa aquele menino cair. E aquele menino fica manco, aleijado dos pés. Nossa, mais uma tragédia. E isso está registrado lá no capítulo 4 do mesmo livro a qual nós mencionamos. No capítulo 4 e no verso 4 registra que na história deste menino aconteceu tudo isso. E assim eles foram morar numa cidade chamada Lodebar. Mas um motivo para que Mefibosete pudesse se sentir triste, pudesse se entristecer. Pois Lodebar era uma cidade onde havia muita sequidão, muita miséria, lugar de esquecimento. Os seus habitantes eram mendigos, doentes. Era um lugar usado por pessoas que não queriam que sua história fosse conhecida. Era um lugar totalmente esquecido, apropriado para alguém ser esquecido mesmo. Lugar de total esquecimento, abandono, dominado pelo medo. E para ali foi levado Mefibosete. Uma criança que foi assaltada pela tragédia, perdendo tudo, perdendo a realeza, perdendo sua família, sua capacidade de andar em um só dia. E ainda vivendo num lugar chamado Lodebar. E muitas vezes nós nos encontramos assim, abandonados, fracassados, inúteis, imprestáveis e até esquecidos. Mas o rei Davi, ele se lembrou num determinado dia de seu amigo Jonatas, pai de Mefibosete. E aí a história deste menino que agora já se tornara um homem, começa a mudar. A Bíblia nos leva a entender, amados, que quando isso aconteceu, Mefibosete já era um homem mesmo e que, por sinal, já tinha até um filho. E o tema desta meditação, dessa reflexão que eu quero estar compartilhando contigo nesse exato momento se chama: O Rei nos chama a experimentarmos o melhor. Neste momento também, o Rei nos chama a sairmos do nosso mundinho e virmos para a sua casa, para a casa do Rei. Sairmos de tudo que nos leva a sermos inúteis, inválidos, esquecidos. Mas o que nós devemos fazer para sairmos da nossa Lodebar? Primeiro, não se permitir dominar-se pelo medo. O medo, ele nos paralisa, o medo, ele nos impede de avançar e de crescer. Mefibosete se apresenta para Davi como um cão morto, demonstrando que a sua autoestima era de um homem sem perspectiva de vida nenhuma, sem esperança. Não podemos perder, amados, a nossa esperança, independente do quadro a qual nos encontramos. A nossa confiança de que Deus tem o melhor para as nossas vidas tem que estar acima de tudo. O Senhor, ele nos diz em Jeremias 29:11, porque só eu conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. E um futuro cheio de esperança. O salmista, no Salmo 146, no verso 5, ele vai dizer como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Louvado é o nome de Jesus. A segunda coisa que nós precisamos fazer para sairmos da nossa Lodebar é crer na bondade do Rei. Muitas vezes, meus queridos,
Amados e ouvintes, nós perdemos anos de nossas vidas e não desfrutamos da bondade do Rei. Nós precisamos crer e desfrutar da bondade do nosso Rei para com as nossas vidas, porque Ele é bom. No Salmo 31, no verso 19, o salmista nos diz: como é grande a tua bondade, que reservastes para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Oh, aleluia! Naum, capítulo 1, no verso 7, o profeta diz: o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e Ele conhece os que confiam nele. É isso mesmo, meus queridos, nós precisamos crer na bondade do nosso Rei, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Terceiro, nós precisamos desfrutar das riquezas e da intimidade do rei. Por amor a Jonatas, naquele momento, Davi restitui a Mefibosete tudo que pertencia a ele, tudo que pertencia à sua família, e daquele dia em diante ele passou a ser tratado como filho do rei. Deus, ele nos chama de Lodebar e nos oferece a sua mesa. A única coisa que nós precisamos fazer é comer na mesa do rei, aceitar o seu convite, o seu chamado, sentarmos à sua mesa e desfrutarmos do seu banquete, nos alimentarmos da sua palavra, da sua presença todos os dias, da sua bondade. Queridos, o que mais me deixa muitas vezes entristecida é que o rei nos convida todos os dias a nos encontrarmos com ele no seu palácio. O rei nos convida todos os dias a sentarmos à sua mesa e desfrutarmos do seu banquete, mas muitos ainda preferem estar comendo as migalhas do mundo. Muitos ainda preferem comer na mesa de Satanás, na mesa suja que o inimigo tem oferecido, mas ainda não querem entrar no palácio, aceitar o convite do rei e sentar à sua mesa e desfrutar do seu banquete, porque estão aprisionados, porque estão como cegos. Oh, Senhor, nos ajuda a entendermos que o Senhor só tem o melhor para nós. Quinto passo, meus queridos, quinta atitude que nós precisamos ter para sair da nossa Lodebar é que nós precisamos arrancar a Lodebar dos nossos corações. É bem isso. Não adianta sairmos da Lodebar e o nosso coração continuar lá. Muitas vezes nós saímos de Jerusalém e voltamos para Lodebar. Saímos de Jerusalém e voltamos para Lodebar. Lembra dos hebreus lá no deserto? Já estavam caminhando para Canaã, mas estavam se lembrando do Egito. Quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus, quando não buscamos a sua presença em oração e permitimos que os medos, as frustrações, os desesperos que bate à porta do nosso coração, a falta de esperança ocupem novamente as nossas mentes, com certeza nós vamos querer voltar para Lodebar. Só que eu quero te dizer que Lodebar não é mais o seu lugar. Aleluia! A restauração na vida de Mefibosete, querido, só acontece porque ele foi como ele estava naquele momento. Da forma que ele estava, ele atendeu o convite do rei e foi. Segundo é que Mefibosete chega lá e reconhece o seu estado, a sua situação. Terceiro é que Mefibosete ele teve temor, ele teve respeito ao entrar na sala do rei. Louvado é o nome do Senhor.
na sala do trono, diante do rei, e trazendo para a nossa realidade. É isso que nós precisamos fazer. Aceitar o convite do rei, irmos a ele como nós nos encontramos, como nós estamos. Reconhecer o nosso estado, a nossa situação. E ter temor, respeito ao chegar à presença do rei. Nós precisamos, queridos, independente de como nos encontramos, pedir ao Senhor que nos ajude a sair de Lodebar e a não mais voltar para lá. Precisamos ter ousadia, pedir essa ousadia para o Espírito Santo, para podermos desfrutar do que Ele tem preparado para as nossas vidas. Não podemos nos conformar com o mesmo, com a nossa situação, com o pecado, com este mundo. Não nos conformeis com este mundo. Precisamos buscar a estar num patamar espiritual que nos leve a jogar por terra todo medo, toda vergonha, toda inferioridade, todo bloqueio, todo complexo, todo trauma. O Senhor nos convida a sermos tratados por Ele, o Senhor nos convida a sermos curados e sarados por Ele. Ele quer nos abraçar, Ele quer nos acolher. Precisamos desejar mais, amados. Querer mais, não importar com o que os outros vão falar ou vão achar. Precisamos querer mais do Senhor. E Ele não somente nos livrará de Lodebar, como também te chamará pelo teu nome. É isso mesmo, Ele restituirá os teus bens e te fará sentar à mesa dele, aleluia, a mesa do rei. E sabe, aqueles que te rejeitaram, aqueles que te humilharam, aqueles que zombaram, aqueles que porventura te ignoraram, te acusaram, eles terão que reconhecer que o rei é contigo. Eles terão que reconhecer que o rei é na tua vida. Oh, aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Esta é a palavra que eu quero ministrar ao teu coração, que eu ministrei ao teu coração. É a palavra que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. Queira sair hoje mesmo de Lodebar. Aceite o convite do rei. Entre no palácio do rei. Sente a sua mesa e desfrute de todo o seu banquete. Que o Espírito Santo de Deus possa neste exato momento te ajudar, te abençoar. Para que esta palavra se concretize e se cumpra na tua vida. Em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Olá, amados amigos, irmãos que estão aí